Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos, eu, você e outros, no programa Nova Geração 193. Infância para quê? Vamos, como a gente comentou, vamos trabalhar aqui um pouquinho do poema do Milton Nascimento, Encontro e Despedidas. Começa assim: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Continuamos falando de infância. A infância é uma despedida e uma chegada. Uma despedida não do contato, porque a gente continua podendo ter algum ponto de contato com os amigos que ficaram, mas é uma despedida de um convívio direto, né? Nós encarnamos e perdemos o convívio dos amigos do lado de lá. Às vezes é bom, se a gente estiver nas regiões inferiores, mas se a gente já tem um mínimo de juízo e tem, pelo menos um cantinho aí, um kitnet, uma colônia espiritual, lá já é bem legal. Então, assim, a infância é isso, Kardec vai continuar o seu estudo da infância, e a gente vai continuar na mesma sequência, Estamos na parte 2, no capítulo 7, e tem a infância do Livro dos Espíritos. Na questão, a gente parou na questão 380, a gente vai agora para 381. Kardec vai perguntar o seguinte: a gente vai falar alguns detalhes e vai falar do tema central, Para que serve a infância? Mas Kardec vai fazer uma questão interessante. Quando a criança morre, o espírito retorna imediatamente a seu vigor anterior? Olha que questão interessante. O espírito reencarnou, ok. Está com 3 anos de idade, desencarna, porque criança desencarna, Então não vamos contar que a gente vai ter tempo demais na Terra. Vamos aproveitar cada dia que a gente pode desencarnar em qualquer idade. Criança desencarnou. E aí? Vai ficar um espírito de 3 anos no mundo espiritual? Ou vai aparecer o espírito do adulto antes do reencarne? Vamos pegar um exemplo bem claro aqui, Só para termos didáticos. Um espírito maduro, um espírito superior. Um Emmanuel, que é um espírito superior que a gente tem mais contato, a gente no movimento espírita brasileiro, Escreveu muito, enfim, dirigiu todo o trabalho aí que o Chico Xavier participou como médium, etc. Ele reencarna e por algum motivo ele desencarna com 3 anos de idade, com 5 anos. No plano espiritual, ele vai ser a criança de 5 anos ou ele vai ser o espírito superior, Emmanuel? É isso que Kardec está perguntando. O que é isso? O que é que vai acontecer? Resposta: ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Quer dizer, o geral é isso. Se ele não tem mais o corpo, porém a resposta continua. Todavia, só retorna à sua lucidez anterior quando a separação se completa. Então, calma aí, Tem alguma coisa aqui a mais. Isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. Assim, quando Kardec pergunta uma questão geral, filosófica, é muito complicado, porque os espíritos eles têm que dar conta aqui de dar uma resposta que, de uma forma ou de outra, vai abranger bilhões de situações, Então, assim, não é fácil. A gente pode dizer que até hoje na Terra já houve, provavelmente, mais aí com certeza centenas de milhões, talvez vamos botar aqui 1 bilhão de desencarne de crianças. Talvez chegue a esse número. Ou 500 milhões de desencarnes de espíritos infantis. Então a gente está falando de um número extraordinário. Nesse universo extraordinário de centenas de milhões, pelo menos, de desencarnes, a gente vai encontrar os mais variados casos.
né? A gente vai encontrar espíritos de um porte de um Emmanuel, ou até mais evoluídos, que desencarnaram na infância. E a gente vai encontrar espíritos absolutamente inferiores. Ou espíritos que, quando adultos, são quase tão infantis quanto uma criança. Né? Um homem primitivo, isso é um estudo extraordinário, que alguns já fizeram, mas é muito pouco, e não tem nada no Espiritismo que eu saiba, se tiver me avisem, de mostrar como a estrutura cognitiva do homem primitivo é semelhante à da criança. Muito interessante isso, né? Que a gente espera que, né, um pensamento espírita ilumine isso para a gente compreender melhor. Então o espírito se desencarnando e volta na forma adulta, ou não, ele vai ser infantil, porque ele está no estágio ainda infantil, né? O pensamento ainda é um pensamento infantil. Então os espíritos estão dando assim, uma resposta muito ampla. O que é que a gente pode dizer? Um espírito mais lúcido, com certeza, em pouquíssimo tempo, ele retoma a faculdade dele. Mas vão ter os outros casos. Por exemplo, vamos lá. Um espírito imaturo, que não consegue ver os seus erros do passado e se perdoar, porque ele é atrasado espiritualmente, porque na Terra, no movimento espírita a gente acha que o indivíduo ficar se culpando é sinal de evolução. Né? E quem sou eu me culpo tanto. Gente, ok, você pode ter esse comportamento, mas isso não é sinal de evolução. Isso é sinal de imaturidade emocional. Né? O espírito, quando é maduro, ele consegue se perdoar. Vamos ver o caso do Emmanuel. Vamos ver o caso de Paulo de Tarso. Né? Bem mais evoluído que Emmanuel. Paulo de Tarso, ele simplesmente matou, apedrejado, um dos espíritos mais evoluídos que veio para trabalhar com Cristo, mais evoluído do que ele, inclusive. E ainda na mesma encarnação, ele desenvolveu uma perseguição que arrasou com a vida de centenas de pessoas, talvez milhares. Então, não foi só um assassinato, que já é uma grande desgraça. Foi um assassinato de um Estevão. Mas não foi só isso. Foi o tortura em massa. Patrocinado e mandado por ele. Ainda nessa encarnação, esse espírito, ele foi capaz de se perdoar e se tornar extremamente útil. Então, quando a gente diz quem sou eu fiz muito erro, não sei o quê, e não consigo ir avante, ou fico com essa, né, humildade aí entre aspas, isso não é humildade, é doença e imaturidade espiritual. Então, um espírito imaturo que cometeu imensos erros, reencarna e desencarna na infância, pode ser que ele permaneça um período maior na infância no plano espiritual, porque ele ainda não dá conta de olhar para ele no espelho. Essa é a verdade. Então, em alguns aspectos, a infância é uma venda. É uma venda que a gente precisa por covardia e imaturidade espiritual. E na misericórdia, Deus concede essa venda. Certo? Então, o espírito realmente emocionalmente maduro, ele não fica em fase infantil no mundo espiritual. Não existe isso. Tá certo? Um espírito realmente maduro só passa pela infância porque ele vem nos ajudar. Essa é a questão. Um Kardec não precisava de fase infantil. Mas ele tem, porque ele diz, não, já que eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que atravessar isso, não tem mágica. Eu não posso ir lá, não, agora eu vou reencarnar com 30 anos de idade e vou dar conta. Não é assim que funciona. Então, ele se submete a uma infância, principalmente na Terra, que é longa, pesada e tal, para nos ajudar. Mas é quem diz, né? É como um espírito superior que vai no mundo inferior para socorrer alguém. Ele não precisa estar aquele convívio. Ok? Então, um espírito maduro desencarna e rapidamente volta à sua lucidez. Mas há as dezenas de necessidades de permanecer. E há o que Freud vai chamar do fenômeno psicológico da regressão. Quer dizer, o indivíduo se infantiliza.
Então o espírito faz um esforço para manter sua forma infantil. Carlos Luiz, que absurdo! Não, você encontra isso na sociedade. É muito comum se encontrar adultos, pessoas que já passaram dos 15, 16 anos, que são absolutamente, já estão numa fase de desenvolvimento adulto e que se infantilizam. Então, o sujeito desse que não quer dar conta da própria vida, que se infantiliza, que não quer assumir as responsabilidades, ele desencarnando, ele vai querer ser uma criança. O sujeito é covarde encarnando, ele vai continuar desencarnado. Então, né? Olha como é complexo. Então, os espíritos dão um jeito de abarcar tudo isso numa resposta de 2, 3 linhas. Tá certo? Agora, Kardec vai para um outro ângulo interessantíssimo, interessantíssimo. A infância dói? Olha que coisa interessante. Porque Kardec estudou, né, os espíritos que reencarnam com deficiência física que dificulta a comunicação. E isso é ruim, não é bom. Isso dói, incomoda, desconfortável. Agora aqui Kardec pergunta, a infância é desconfortável? Pergunta de Kardec, o espírito encarnado sofre durante a infância? Porque ele está limitado. Pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos órgãos? Olha que questão sutil. Ok, a gente já entendeu o que é a infância, né? Já foi estudado no programa 192. Agora Kardec quer saber o seguinte. É ruim? Resposta. Não. Esse estado é uma necessidade. Ele está na natureza e de acordo com os objetivos da providência. Olha que legal. É um tempo de repouso para o espírito. Deus é tão generoso, porque vendo que a gente precisa passar por isso, Ele torna a infância um estado agradável. Por favor, não me entendam mal, vou fazer algumas comparações. A infância, como a gente já colocou, é um estado alterado de inconsciência, é uma espécie de hipnotismo. Me perdoe a comparação grosseira, mas é didática. É um estado de embriaguez. O espírito fica bêbado. Já viu uma criança andando? De 2 anos de idade? Está embriagado. É um espírito que está embriagado. Tá certo? Embriagado. Obviamente, ele está embriagado de uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma ética. Mas é um embriaguez, gente. Você vê o sujeito andando, os passos é tudo torto, ele consegue andar. Né? Não passa num teste, né, da postura física, né, para ver se está bêbado, né? Faz um 4, né? Anda nessa linha. Ele não anda, ele está bêbado. O que eu quero dizer é, Deus é tão generoso que Ele coloca a gente num estado alterado de consciência. De tal forma que a infância não é... Porque a infância poderia ser angustiante. Imagina você querer falar e não poder. É o que a criança faz. Só que Deus altera o nosso estado de consciência. E aquela dificuldade não se torna angústia. Porque eu vou dizer, se nós com a nossa consciência normal de espírito tivermos no corpo da infância querendo falar e não conseguir, é uma prova dura. Adultos passam por isso, gente. Né? A pessoa passa por um problema de AVC e não consegue mais falar. E ela vai reaprender a falar. Quando você, né, tem contato com essas pessoas, ou lê, ou vê depoimentos, elas falam da grande angústia que era. Tá certo? Reaprender a falar, reaprender o nome das coisas. É uma angústia, é uma dificuldade. Então, é importante a gente entender que o processo natural, ele não é angustiante. Deus, por isso que ele diz, a providência, né? Torna a infância um tempo de repouso para o espírito. Então, uma das funções da infância, a gente vai ter outras no próximo programa,
é esse relativo repouso do espírito, né? É um momento de reiniciar. É um sono mais prolongado. É um momento de descanso. É um momento de refazimento. Em vários aspectos, inclusive do corpo espiritual, inclusive psíquico, inclusive emocional, né? Deus é generoso. A renovação nossa se dá pela infância. Por que é que a gente precisa de uma infância longa na Terra? Porque nós somos espíritos ainda muito atrasados, com muitas coisas, com muitos pesos. Então Deus faz a infância longa para a gente ter condição de se recuperar. Nos mundos evoluídos a infância é curta. Por quê? Porque lá os espíritos não têm tanta necessidade de recuperar coisas. Porque o passado não pesa tanto. Porque eles já se perdoaram e já repararam. Nós ainda não nos perdoamos e não reparamos o suficiente. Então Deus é tão amigo que diz, não, quando o Espírito estiver nessa, para vocês que estão assim, uma infância longa. Então, o amor de Deus se manifesta como ensina o Cristo, né? Em cada pequeno detalhe da natureza. Cego é quem não quer ver. Grande abraço, grande beijo no coração. Continuamos esse tema no nosso próximo encontro. Vamos à segunda parte. Que Jesus possa, em sua generosidade e em sua amizade por cada um de nós, nos inspirar nesse instante, em que vamos falar de tema tão precioso, o lidar com a infância. O mundo, a sociedade terrena, precisa muito aprender a lidar com a infância. Porque não podemos ter sociedade saudável quando nós mesmos envenenamos os espíritos que estão nessa fase. Precisa os espíritas se perguntarem como contribuir para uma infância saudável. Hoje abordamos um dos temas, que é o que vocês estudaram. A infância é uma fase de repouso. Mas o que devemos entender por repouso? Apenas dormir? Não, também. Não só isso. Repouso das lutas emocionais. Repouso das fadigas de disputa entre espíritos inferiores. Por isso a infância precisa estar cercada de carinho. Todos temos obrigação em cercar a infância com carinho. Tornar a infância um momento de repouso de conflitos desnecessários. Porque muitas vezes vocês impõem à infância muitos conflitos, exigências absurdas. Vocês expõem a criança a situações de muito estresse. Isso é muito ruim. Porque o sábio é aquele que segue a lei de Deus. Se a lei de Deus diz repouso, é repouso. Estupidez fazer diferente. Se dará o trabalho de prestar à infância aquilo que Deus determina. Como fazer isso? Nunca expor a infância a atividades excessivas. Nunca exigir tantos absurdos de uma criança. Proporcionar um ambiente de paz. Quando o Espírito fala repouso, fala paz. O ambiente que vive uma criança tem que ser estruturado de tal forma
que estará saturado de energias pacíficas, pacificadoras. Não expor criança a conflitos que espírito terá que ter quando adulto. Quando vocês entendem isso e fazem, o mundo se transforma. Quantos pais brigam e se agridem na frente de um bebê? Isso é uma infração à lei de Deus. A infância deve ser preservada de tudo isso. Muito grave. Se quer ter atrito, e às vezes é importante que tenha, preserve-se a infância. Quantas energias distorcidas as crianças sofrem. Existem pais que levam as crianças para um verdadeiro inferno psíquico. E muitas vezes transportam para dentro de casa tumultos de vícios, de orgias psíquicas que invadem o lar. Os pais e os adultos em geral não têm direito de expor criança a esse tipo de coisa. Tudo bem, um dia aquele espírito terá que enfrentar isso, mas já será adulto, terá 14, 15 anos de idade, mas não uma criança. Não uma criança. Então, quando se fala de repouso, se fala de um amparo psíquico, um amparo energético. Pode ser que aquele espírito vá trabalhar com espíritos, socorrendo espíritos das trevas. Pode ser que aquele espírito vá ter que ajudar pessoas brutas, que matam, que torturam, e ele vai estar nesse meio para auxiliá-los. Ok, pode ser. Mas a obrigação do adulto é proporcionar repouso espiritual, energético, psíquico. Vocês não têm noção do mal que fazem ao expor a criança a isso. Imagine um espírito que cometeu erros infernais, nenhuma guerra. Matou, violência, fez com maldade e por isso perturbou o seu psiquismo. Reencarna, suplica chance, quer se refazer. E ali está aquele espírito com 1 ano de idade, dormindo, descansando. E pai começa a agredir mãe. E eles se batem. E aquele espírito, por conta do estímulo psíquico, relembra todos os terríveis episódios que viveu na guerra. O que os pais estão fazendo? Estão acabando com o repouso daquele espírito. E estão colaborando para que aquele espírito retome toda a maldade e às vezes vai até se voltar contra eles. Muitas vezes, um assassinato de um pai começa assim. De quem é a responsabilidade? De todos os envolvidos. De todos os envolvidos. Porque eles receberam o espírito que pela lei de Deus deveria ter repouso. Não respeitaram. Fizeram o espírito alimentar tudo aquilo. E 20 anos depois, um assassinato. Ódio, brigas, tudo terrível. Como acabar com tudo isso? Seguindo a lei do Pai. Se a infância é feita para o repouso, que cada um, em sua vida, assuma o compromisso consigo mesmo de obedecer à lei de Deus e se comprometer em fazer todo o possível para proporcionar à infância ambientes que permitam um repouso espiritual, um repouso psíquico, o repouso emocional que eles merecem.
para que um dia também vocês mereçam. Tenham paz, porque isso irá levar paz também às crianças que convivem com vocês. Não pensem que repouso é indolência. Não. O repouso, filhos, é o repouso da semente, que repousa no solo, como repousa o espírito na infância, para um dia eclodir e virar árvore, forte, poderosa e maravilhosa, que irá dar frutos para todos e sombra para os cansados. Isso é a infância hoje, a infância que está vivendo a nova geração. E todos aqueles que se comprometerem, eu garanto, a criar repouso para esses espíritos, poderão sim usufruir da sombra e do fruto desses espíritos maravilhosos que já estão no mundo e conseguirão amizades extraordinárias que durarão séculos e milênios sem fim. Muita paz do amigo espiritual da saúde. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.